Honoráveis ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Extramuros. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. No episódio anterior, nosso convidado, Daniel Souza, autor do livro Guerra, Líderes e Símbolos, a história das facções e milícias do Rio de Janeiro, respondeu sobre a formação histórica das facções, a sucessão de gerações criminosas e a delicada relação entre o Estado e o poder paralelo. No conteúdo de hoje, miramos para um dos pontos mais sensíveis e estratégicos dessa discussão, o sistema prisional, espaço que acabou se tornando, em muitos casos, o verdadeiro núcleo de comando e expansão das organizações criminosas. Daniel, o sistema penitenciário é apresentado em sua obra como um epicentro de poder e reprodução das facções. Como as prisões brasileiras, especialmente as do Rio, se transformaram em polos de comando? Há, na sua avaliação, algum modelo institucional capaz de interromper esse ciclo e evitar que o cárcere continue sendo um multiplicador do crime organizado? Essa pergunta é uma pergunta extremamente importante. E quando a gente tenta fazer uma análise, é uma análise bem profunda, que às vezes eu respondendo de forma mais curta ou mais simplificada, sem a gente mergulhar muito no debate, vai parecer até que eu estou sendo extremamente superficial, mas vou tentar só passar uma visão de uma faceta, né, de um pouquinho do que eu visualizo em relação a isso, que é a questão dos presídios se transformando em polos de comando, e a gente volta bastante na questão da tradição, né? Quando a gente analisa o desenvolvimento das facções criminosas, esse desenvolvimento se deu nos presídios. E dentro dos presídios, os seus membros exportaram boas práticas ou a ideia de união e de organização do crime, surgindo do crime organizado no Brasil. E, naturalmente, esses idealizadores, ou essas pessoas de destaque, que já tinham destaque no mundo do crime e estavam apenas encarceradas, elas exerceram um comando e, por várias formas, difundiram suas ideias, não apenas fugindo da cadeia. Eles compartilharam ou desenvolveram dentro das cadeias a ideia de organizar o crime e exportaram, tendo contato com pessoas lá de fora, seja advogados, seja visitas, seja outras formas de tentar chegar do lado de fora, até antes de existirem os celulares, né, que são as formas hoje mais utilizadas. E o sistema penitenciário a nível nacional, mas o estadual especificamente, ele sempre careceu de investimento, de efetivo. Eu não gosto nem de trazer essa ideia, mas eu acho que é uma ideia bem pertinente nesse contexto, né? Que ele nasceu fracassado porque ele nunca teve o seu valor, né? Então a gente vê algumas pessoas falando que o nosso sistema penitenciário não ressocializa o prisioneiro e ele fica ocioso e só pensando em uma forma de fugir ou de organizar o crime. Só que a gente vê, por exemplo, nos presídios federais, que são presídios nos quais o regime é bastante rígido, quase que personificado, né? Porque são poucos presos e uma estrutura gigante para controlar esses presos. E a gente vê que ainda assim, grandes lideranças continuam mandando nas suas organizações e dando ordens estratégicas para a organização. Então, será que as boas condições fariam eles não continuarem mandando nas suas organizações? Acredito que não. Só que isso causa bastante dificuldade. E por que essas organizações e o sistema penitenciário acaba sendo um epicentro de poder, né? Porque, além deles não estarem imersos em atividades dentro da estrutura do sistema penitenciário, dentro do presídio no qual eles estão fazendo parte, eles gozam também de vários benefícios ou vários meios para eles terem mais facilidade ainda de tocar as suas organizações criminosas. Então, esses são celulares dentro da cadeia, com várias visitas e visitas de advogados, muitos deles
Não vou trazer um discurso que pareça ser uma regra, mas todos sabem que existem advogados mal intencionados que servem de leve trás de recado, tanto para a organização quanto para o local de domínio do criminoso. Enfim, essas várias lacunas do sistema penitenciário fizeram as lideranças das organizações continuarem mandando nos seus grupos, né? E como essas organizações, essas facções nasceram dos presídios, então a gente junta um simbolismo, uma tradição com a impunidade, com a falta de uma imersão, a falta de uma atividade do indivíduo. Então é uma soma de vários problemas que acabam desaguando no crime e na impunidade, e que parece que é algo que é restrito a um problema da Polícia Penal e que não é um problema de Estado de forma geral. A gente precisa rever nossa legislação, a gente precisa ter controles muito mais rígidos nessas lideranças de facções, nas questões de visitas, nas questões dos advogados, esse meio quase que intocado deles atuarem acaba favorecendo os mal intencionados a utilizarem isso pelo bem da organização criminosa. Então, são várias questões que a gente precisa refletir e tem que ser uma reflexão a nível de sociedade brasileira mesmo. O livro menciona a forma como a mídia, muitas vezes, reforça mitos e estereótipos sobre o crime. Na sua percepção, como a cobertura jornalística contribui para criar ou desconstruir os heróis e vilões do tráfico e das milícias? Essa questão da mídia, ela acaba sendo algo bastante importante, né, para a gente debater. Só que eu vejo hoje um movimento diferente de uma década atrás ou até um pouco mais. E hoje eu vejo que a mídia, existe uma parcela da mídia especializada, e a gente aqui está se referindo a organizações criminosas, segurança pública. A gente vê uma parcela da mídia, um grupo da mídia altamente especializado, muito mais consciente do seu potencial de poder fortalecer ou enfraquecer o crime, né, através do seu discurso, das suas pautas. E aí a gente vê, inclusive, vários veículos midiáticos, né, num forte movimento de desconstrução, né, de algumas ideias do crime, né, dos criminosos. E talvez isso reflita até um pouco do quanto a população brasileira, principalmente do Rio de Janeiro, né, quanto essa população está cansada da impunidade, da desmoralização das forças policiais. Então, a mídia, de fato, até hoje tem muita força na opinião pública, e o posicionamento da mídia, principalmente quando acaba relativizando de uma forma muito assintosa, acaba relativizando a atuação do crime e dos criminosos, ao ponto de quase que condenar as polícias, as forças de segurança. Isso acaba, de alguma forma, fortalecendo essas organizações, principalmente no campo do simbolismo, que é algo que a gente está falando bastante aqui, né? E fortalece as organizações criminosas e enfraquece as forças policiais, que também são movidas por esse simbolismo, por essa necessidade de reconhecimento. E ao contrário, quando a mídia ela atua de forma cirúrgica para conseguir, de alguma forma, demonstrar o quão perigoso e o quão problemático esse meio de atuação do crime, a gente consegue observar, né, a opinião pública se voltando contra essas organizações e os seus membros. E isso acaba sendo também uma válvula de enfraquecimento dessas organizações. E a gente vê, inclusive, que as próprias polícias do Rio, né, por meio de redes sociais, por meio dessa guerra de narrativa, têm atacado, né, e combatido esse simbolismo das organizações criminosas. As polícias hoje estão também altamente especializadas nessa comunicação com a sociedade. Então, hoje a gente vê vários vídeos institucionais, né, demonstrando os problemas que as organizações criminosas causam, né, para a população, os crimes bárbaros,
a violência utilizada, enfim. Hoje a gente vê que a gente tem uma mídia muito mais consciente desse trabalho, né? E a gente também vê as polícias caminhando nessa guerra informacional, que é extremamente importante. Após décadas de operações, unidades de polícia pacificadora, as UPPs, e programas de segurança pública, o Rio ainda convive com a fragmentação territorial e o poder paralelo. Porque, em sua análise, as políticas de repressão não conseguiram desarticular as estruturas do crime. Há espaço para uma política de Estado que combine repressão inteligente, controle de armas e inclusão social? Essa é uma questão bem profunda e que às vezes a gente vê pessoas com pontos de vista bastante pertinentes sendo mal interpretadas e também a gente acaba vendo outras pessoas expondo sua opinião de forma bem rasa ou politizada. E a repressão sozinha, ela não vai desarticular o crime. Só a gente analisar qual foi a dinâmica de enfrentamento do Estado do Rio de Janeiro, que sozinho, e isso vale a gente destacar, porque nunca o Estado, e quando eu falo Estado é o Brasil, né, a nação, quis enfrentar de forma séria as organizações criminosas, que foram crescendo, e hoje se tornaram um problema gigantesco e de difícil combate, né? Cada vez é mais difícil conseguir combater essas organizações. E quando a gente remete ao poder paralelo dessas organizações criminosas no Brasil e sobretudo no Rio de Janeiro, que é o foco da minha obra, a gente vê que esse poder paralelo é realizado através da dominação de territórios, através do territorialismo. E dessa maneira, o combate a essas organizações deve ser feito em várias frentes. A repressão é uma delas, de fato. As operações policiais é uma das formas de conseguir combater essas organizações. Só que também há outras ferramentas para que essa desarticulação seja eficaz. Por exemplo, o combate à estrutura financeira dessas organizações é algo que ele não é feito de forma eficaz e deve ser um dos focos para esse combate. Não combater apenas a organização, mas combater também as empresas envolvidas na lavagem de dinheiro dessas organizações criminosas, o rastreamento das armas e das drogas, o rastreamento esse, tanto dos meios utilizados para essas armas e drogas chegarem, quanto as rotas, quais são os caminhos realizados, quem são os indivíduos envolvidos nessas rotas e nesse transporte. Então, o combate a essa dinâmica também é extremamente importante. E, além disso, nós temos que repensar a nossa legislação, com foco em punições mais rígidas aos membros das organizações criminosas, principalmente as lideranças, além de dispositivos legais que tenham uma capacidade menos burocrática e mais eficaz de reverter o dinheiro apreendido dessas organizações e de todos esses esquemas ilícitos que envolvem essas organizações criminosas, revertendo esse dinheiro para o Estado. E aí, esses capitais sendo aplicados tanto na segurança pública, para fortalecer as polícias, a atividade de inteligência, investir melhor nos presídios e nas atividades e na estrutura dos presídios, mas também uma parte dessa reversão de capitais para educação e saúde, principalmente para investir nessas duas linhas nos locais mais pobres, criando assim um ciclo de combate ao crime virtuoso. Como enxergas o impacto das tecnologias como redes sociais, criptomoedas e inteligência artificial na reorganização das facções e milícias nas próximas décadas? O crime organizado do futuro será igual ao de hoje? Essa resposta, né, a respeito de como as tecnologias, redes sociais, criptomoedas, IA, influenciariam na reorganização das facções e como seria o futuro, né, das facções, ela é uma pergunta bem pertinente, assim, bem importante a gente trazer à luz e até de difícil análise, né? Atualmente, a gente sabe que toda a sociedade
está naturalizando cada vez mais as ferramentas de tecnologia, né? E essas ferramentas, elas têm otimizado, né, as atividades de todo mundo, inclusive das organizações criminosas, né? E elas têm otimizado as atividades ilícitas das Orcrins, mas também as lícitas, sobretudo lícitas relacionadas à lavagem de dinheiro. Então, essas ferramentas elas estão sendo decisivas para simplificar e até dificultar a atuação das forças policiais, né, das forças de segurança pública. Por exemplo, as criptomoedas têm gerado grandes dificuldades, né, no rastreamento do dinheiro das organizações criminosas por parte dos órgãos de investigação, porque além de serem poucas as ferramentas legais para dar legitimidade, né, à atuação nas criptomoedas, essas criptos também têm diversas ferramentas, né, de criptografia e de proteção. É difícil conseguir rastrear quem são os proprietários, quem são os donos dessas moedas. Elas podem ir de um lugar para o outro muito rapidamente, então as forças policiais têm tido grande dificuldade, né, no uso das criptomoedas. E as redes sociais, né, elas também hoje otimizaram bastante a comunicação dos membros das organizações. E hoje as redes sociais, por exemplo, WhatsApp, Telegram, entre outras, essas redes tornaram, né, a troca de comunicação e de mensagem entre seus membros altamente eficaz, né, e com uma criptografia de difícil quebra, uma difícil rastreabilidade. E as forças policiais têm tido diversas barreiras, né, para conseguir acessar essas comunicações. E hoje o Estado, né, tem precisado investir alto em ferramentas que consigam acessar e quebrar nessas barreiras tecnológicas, desses aplicativos, dessas redes sociais de troca de mensagens que hoje são utilizadas de forma bem natural pelas organizações criminosas. Também outras redes sociais são utilizadas na difusão, né, do simbolismo das organizações para captar jovens para as suas fileiras. Redes sociais e grupos em redes sociais são utilizados para intimidar inimigos, até expondo violências por parte dessas Orcrins extremamente territorialistas, e acabam utilizando algumas ferramentas para intimidar, para fazer propaganda da organização. Então elas são bastante utilizadas, né, atualmente por esses grupos, né, pelas essas facções e milícias. E aí, para pavimentar a resposta e para até finalizar ela, né, é difícil a gente saber como elas poderão futuramente, né, modificar a atuação das Orcrins do Rio de Janeiro por um motivo que é bem questionável, assim, porque a gente tem acompanhado que as redes sociais estão transformando as relações entre as pessoas cada vez mais distantes, né, menos presenciais e mais digitais. Porém, a gente tem assistido no Rio de Janeiro que as facções e milícias elas estão cada vez mais territorialistas e cada vez mais ostensivas e dominadoras em seus territórios. Então, essa atividade, né, de territorialismo e de atuação cada vez mais presencial e de mais dominação nas suas áreas de influência, essa questão das ferramentas tecnológicas tornarem as atividades não presenciais, elas estão indo de encontro com o movimento atual das Orcrins do Rio de Janeiro. Então, é difícil a gente saber se a longo prazo o Comando Vermelho, o Terceiro Comando Puro, a ADA e as milícias elas vão ser menos territorialistas. Difícil a gente prever isso, porque a gente acompanha ano a ano que o domínio e a presença dos locais que eles exercem influência, elas estão cada vez mais fortes, mais dominadoras. Então é difícil a gente fazer uma previsão a curto e médio prazo, talvez a longo prazo, e com a atuação das forças policiais mais eficaz, talvez elas comecem a ir para o lado menos presencial e mais digital, mas hoje não é a tendência que a gente enxerga. Depois de mergulhar em um tema tão complexo e doloroso, que impacto você espera que Guerra, Líderes e Símbolos produzam no leitor, principalmente no formulador de políticas públicas? Eu acredito que a história se repete permanentemente. A gente vive um eterno ciclo e
A gente, quando não entende o nosso passado, né? Quando não entende a história, a gente tende a repetir os mesmos erros. O que eu busquei nessa obra foi demonstrar que a história se repetiu por várias vezes e nessa área de segurança pública, de organizações criminosas, cada repetição foi gerando resultados cada vez mais catastróficos, né, e desastrosos. Esse tema mexe com vidas, mexe com a saúde mental, física dos membros da sociedade. A gente vê que a omissão do Estado, a corrupção e as ações políticas equivocadas se repetiram e continuaram se repetindo. Quem sabe a gente consiga, com essa obra, construir uma fonte de consulta, não só para os operadores de segurança pública, né, mas para pesquisadores que queiram aprofundar várias questões, para formuladores de políticas públicas que poderão enxergar erros do passado para não cometê-los novamente. A ideia foi essa. Acredito que eu tenha criado mais uma fonte, né, para quem se interesse verdadeiramente por esse tema. A intenção de escrever essa obra veio muito mais de uma necessidade minha pessoal, como profissional de segurança pública, como policial militar, como profissional de inteligência, que sentiu uma lacuna na sua formação e que não viu e que não encontrava, né, obras e nem professores que tivessem estudado a fundo, né, esse tema. Então eu fui juntando o conhecimento, juntando a história dessas organizações criminosas e desse processo de desenvolvimento do crime no Rio de Janeiro. E aí eu consegui aí estruturar mais uma fonte, que já temos muitas outras fontes, muitas obras importantes. E eu acredito que eu tenha criado mais uma que possa auxiliar na difusão desse conhecimento. Eu espero poder ajudar o leitor e construir uma massa crítica, né, para que a gente entenda melhor esse fenômeno das organizações criminosas que estão crescendo de maneira acelerada por todo o Brasil. O Rio de Janeiro acabou exportando o modelo de organizações criminosas, principalmente de tráfico de drogas, para o resto do Brasil, e essas mesmas facções agora estão se espalhando. Então eu acho que vai servir como uma fonte para muitas pessoas no Brasil todo. Caríssimo, marchando para o final de nossa conversa, repriso os meus agradecimentos pela sua fundamental colaboração e o parabenizo pela excelência da pesquisa. Desejando muito sucesso, deixo este espaço para suas considerações finais. Fraterno abraço. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do senhor, dizer que eu fico muito feliz em poder compartilhar um pouquinho, né, do que motivou minha pesquisa, falar de algumas nuances da minha obra e até desenvolver outros pontos que me ajudaram a repensar e refletir sobre várias questões que eu explorei no meu livro, e dizer que essa entrevista foi extremamente engrandecedora para mim, me trouxe várias lições e espero que a audiência se interesse pelo meu livro. Com certeza os senhores não irão se arrepender. Ele está sendo vendido nos principais veículos de venda, como Amazon, Google Play, Apple Books, entre outros. Foi um prazer estar aqui. Espero que o livro ajude quem ler a ampliar os seus horizontes sobre o fenômeno da expansão das facções criminosas e o surgimento delas. E dizer que estou aberto para outros convites. Foi um grande prazer e gostaria de deixar um abraço para o senhor. Muito obrigado, fica com Deus. Estou à disposição para outras oportunidades. Honoráveis ouvintes, este foi mais um episódio do Extramuros. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. Acesse nosso website e saiba mais sobre este conteúdo. Inscreva-se e compartilhe nosso propósito. Será um prazer ter a sua colaboração. Pela sua audiência, muito obrigado e até a próxima!